Bem-vindo ao nosso devocional diário. A citação de hoje é de Martinho Lutero. Martinho Lutero diz: "Fiz uma aliança com Deus, que Ele não me mande visões, nem sonhos, nem mesmo anjos. Estou satisfeito com os dons das Escrituras Sagradas, que me dão instrução abundante e tudo o que preciso conhecer tanto para esta vida quanto para o que há de vir." A nossa passagem de hoje é em Mateus 1, 18 ao 24, onde José aceita Jesus como seu filho. O Evangelho de Mateus foi escrito entre 50 e 60 depois de Cristo. Mateus foi um ex-coletor de impostos e escreveu para um público judeu. A abertura do Evangelho de Mateus afirma a linhagem judaica de Jesus e demonstra como Jesus é o tão esperado Messias que veio para salvar e resgatar o seu povo. Em Mateus 1,18 diz: "Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados." Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: "A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco." Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. No nosso devocional de hoje, entendemos que José aceita Jesus como seu filho. Todos nós, em algum momento de nossa vida, já fizemos a seguinte pergunta a Deus: Deus, por que o Senhor permitiria que isso acontecesse? Eu simplesmente não entendo. José, ele certamente pensou algo parecido ao descobrir que Maria, a mulher de quem ele estava noivo, estava grávida. O versículo 19 da passagem de hoje nos diz que José foi fiel à lei da época, mas ele não queria expor Maria à desgraça pública. Então, ele tinha em mente divorciar-se dela discretamente. José refletiu sobre isso e, de acordo com a lei, essa era a melhor maneira de lidar com a situação. Mas os seus planos foram interrompidos quando um anjo do Senhor apareceu a ele em um sonho, dizendo-lhe para não ter medo de tomar Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Pelo que podemos perceber, então José não agiu imediatamente de acordo com seu impulso, mas criou tempo e espaço em sua vida para ouvir a Deus. A mensagem do anjo revelou a José que as coisas não eram realmente como pareciam, embora outras pessoas não entendessem o porquê de sua decisão. José seguiu em frente e casou-se com Maria. Certamente, os outros pensaram que sua escolha não fazia sentido. No entanto,
José sabia de algo que eles não sabiam. Este bebê crescendo em Maria era parte do plano milagroso de Deus. O Filho de Deus estava vindo para nos salvar do pecado e da morte. Portanto, apesar de todos os temores que José possa ter sentido, ele escolheu confiar na palavra de Deus. Ele não entendia completamente, mas escolheu seguir o caminho com a revelação que havia recebido. Ao contrário de José, não temos um anjo aparecendo, revelando-nos quais são os próximos passos de Deus em nossas vidas. No entanto, quando oramos e lemos a palavra de Deus, procurando por sua direção, ele clareia nossa mente e revela a vontade do Senhor. E ele tem o poder para nos capacitar e fazer o que não conseguimos sozinhos. Ouvir as histórias da fidelidade de Deus aos seus nos conforta, pois sabemos que o seu caráter é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Relembrar o que Deus já fez nos encoraja a crer continuamente. Certamente, as coisas nem sempre são como parecem, mas relembrar a fidelidade de Deus no passado alimenta a nossa fé para o nosso futuro. Bem-vindo a este momento de reflexão e oração. O anjo disse que o filho que Maria teria é uma dádiva do Espírito. Peça ao Espírito Santo para renovar a revelação, entendimento e obediência na sua vida esta semana. Peça ao Espírito Santo para lhe dar o dom da fé, para que você possa agir de acordo com o Senhor lhe disser no tempo determinado por Ele. Como você pode encorajar outras pessoas que as coisas nem sempre são como parecem ser e que há um Deus orquestrando tudo para o bem daqueles que confiam e invocam o seu nome? Vamos orar para finalizarmos a nossa reflexão de hoje. Pai eterno, peço que o Senhor me dê a mesma obediência que José demonstrou a Ti ao desempenhar o seu papel na história do Natal, que eu possa seguir por fé e não por vista, para que mesmo que eu não conhecer o caminho, eu possa dar passos confiantes, cheia de fé no Senhor. Em nome de Jesus. Amém.